Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso de CAD/CIMO, um curso específico para a gente trabalhar com comandos elétricos e fazendo simulações e alguns testes que com certeza vão te ajudar aí a desenvolver melhor e aprender mais a respeito de comandos elétricos e posteriormente a respeito de automação, né? Eu sou engenheiro de automação, trabalho há muito tempo já com isso. E uma das coisas que me ajudou muito na minha carreira e no meu entendimento na área de automação foi comandos elétricos. Eu já trabalhei como montador de painel por muito tempo e quando eu comecei a trabalhar com o CAD/CIMO, começou a ficar mais claro a questão de lógicas. E aí foi só uma questão de tempo para que eu pudesse aprender melhor e entendesse mais sobre lógica ladder e depois configuração de CLP, IHM, por aí vai. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Mikael e na aula de hoje a gente vai continuando o nosso curso. A gente vai trabalhar um pouco melhor com a questão da partida direta com reversão. Qual que é o objetivo do nosso curso, para relembrar? A gente está usando o CAD/CIMO como ferramenta para fazer simulações de comandos que, teoricamente, já nos são familiares, explicando melhor alguns conceitos lógicos deles, certo? E fazendo a simulação pelo software, né, CAD/CIMO, para melhorar ainda mais o nosso entendimento aqui e a nossa compreensão sobre comandos elétricos. Então, na aula passada, se você não assistiu o vídeo, eu recomendo que você assista. Eu vou colocar aqui o card para você acompanhar. A gente tratou sobre os intertravamentos e qualquer relação que eles têm com as lógicas nos sistemas, seja em, em intertravamento lógico, intertravamento mecânico ou intertravamento elétrico, que é o que é feito diretamente nas nossas partidas aqui. Então, utilizando como base as partidas e trabalhando as ferramentas do CAD/CIMO, eu espero que você goste bastante dessa aula. Não esqueça também de, se tiver dúvida, se tiver alguma coisa interessante que você queira comentar, coloque aí nos comentários abaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para você acompanhar sempre que tiver vídeo novo aqui. Siga também a nossa página no Instagram, os endereços estão todos aí na bio do canal. Lá eu faço os cortes dos vídeos aqui das aulas com os pontos principais ali de maior interesse. Então, vamos nessa, vamos começar. Chega de enrolação. Então, a gente tem aqui o comando da partida direta, bem normal. Você bate o olho, você já sabe do que se trata, né? Vamos só fazer uma rápida simulação aqui para ver se está tudo ok. A gente conversou bastante sobre a referência cruzada no CAD/CIMO. Qual que é a importância da referência cruzada? Lembrando, a referência cruzada em comandos elétricos, ela vai estar relacionada com cada elemento vai ter um nome dentro de um projeto. Precisa ter um nome. E esse elemento, quando ele muda de estado, todos os elementos que estão referenciados com o mesmo nome, eles vão sofrer atuação. Então aqui, por exemplo, tem o DJ, né? DJ aqui e o DJ aqui. Como eu tenho os dois, né? Tenho os dois DJ e têm o mesmo nome. Se eu interajo com um, o outro acaba interagindo também. Então, um conceito bem simples que é válido dentro dos comandos elétricos e também é muito válido dentro da automação, principalmente nos novos CLPs, onde a gente trata muito endereços por tag e não necessariamente por endereços físicos. Não é a aula para a gente discutir isso, mas é um conceito que você vai usar. Que a referência cruzada é uma coisa muito importante, não só na elétrica, mas também na automação. Então, a gente alimentou nosso comando aqui pelo DJ, vamos pressionar o botão aqui. Lembrando que o CAD/CIMO, quando ele está em simulação, tudo que aparece numa cor um pouco marrom, né? Marrom, vermelha, para mim é marrom. É onde eu tenho a minha fase, né? O azul aqui representa o neutro, então tá chegando ali no A2, no X2 das lâmpadas. Então aqui, ó, não tem energia, né? Eu tenho esse meu barramentozinho aqui, que eu chamo de barramento de standby, que todo comando, quando ele está pronto para ligar determinado carga, sem os intertravamentos ou sistemas para desligar ele,
Eu venho aqui, pressiono, ele vai ligar. Ótimo. Ligou. Acionou o meu K1 aqui. Bobina, K1, K1. Referência cruzada, ok. Tá funcionando. Cara, a referência cruzada é a coisa mais importante no Cadecimo. Tem muita gente, às vezes, que desiste de usar o Cadecimo por essa questão. Porque a referência cruzada, ela depende que todos os nomes estejam exatamente iguais. Eu não sei se na versão 4.0 aqui do Cadecimo, que é essa que a gente tem, isso que eu vou tentar aqui vai funcionar. Ó, realmente não funcionou. Vocês concordam comigo? Ó, eu tenho K1 aqui e tenho K1 aqui. Só que ele funcionou porque eu travei o botão, mas ele não sela. O contato de selo não funciona. Por quê? Porque por mais que a referência cruzada, os caracteres eles têm que ser exatamente iguais. Então, se ficar minúsculo aqui, ele já não funciona. Eu já vi em muitos fóruns o pessoal reclamando disso, sabe? Que às vezes eles mandam um desenho lá e você vê, cara, é só você fazer esse pequeno ajuste aqui que ele já vai dar certo. Então o pessoal se confunde, cara. É natural, mas é um ponto sempre interessante para lembrar. Referência cruzada. Cara, eu sempre vou falar isso. Referência cruzada no cadecimo e as ligações dos elementos é o mais complexo, assim. Você aprendeu a trabalhar com isso, você não vai ter problema nenhum. Vamos voltar aqui então. O nome K1 da forma normal. E só um breve recapitulação. Os motores de indução trifásico, para você fazer a reversão de giro dele, você tem que inverter uma fase. Eu até vou fazer uma live só sobre motores aqui no canal para explicar questões físicas, construtivas e alguns detalhes que eu sei, né? Eu trabalhei também como rebobinador de motor, então eu conheço bastante essa área sobre o motor. Mas o conceito da reversão aqui eu vou tratar de forma bem simples e até vou fazer aqui. Quando eu acionei ele com as fases na ordem L1, L2, L3, né? O motor vai rodar no sentido horário. O que eu vou fazer? Então, isso que eu vou ensinar agora aqui no Catecismo é uma coisa muito importante. Muita gente acaba utilizando. O que é essa ferramenta? É o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho um comando pronto aqui. Então eu quero fazer a alteração. O comando de partida direta com reversão, ele vai inserir mais alguns elementos aqui que são muito parecidos com o que já existe. Então o que eu vou fazer? Eu vou minimizar aqui um pouco essa janela. Aí eu tenho um projeto em branco aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui. Vou fazer aquilo que eu ensinei vocês na aula passada de forma bem rápida, mas acho que não ficou tão detalhado assim. O que eu faço? Você vem, você deixa o teu desenho de forma que você consiga pegar todo ele, certo? E daí sempre da direita superior até a esquerda inferior, vai fazer essa seleção, que é esse movimento aqui que eu vou fazer, ó. Você clica, segura e arrasta e tenta abranger todo o teu desenho. No caso, aquilo que você quer copiar. Eu quero copiar todo o desenho. Então aqui, ó, ele vai ficar todo em vermelho, da forma que está aqui. Eu vou pressionar Ctrl C. Deixa eu ver se clicar com o direito dá certo. Não, tá, tem que apertar o Ctrl C mesmo no teclado. Eu vou aonde eu quero colar. Pode ser o mesmo desenho, se você quiser, ou pode ser uma página em branco, que é o que a gente vai fazer. Eu vou colocar numa página em branco porque é um outro projeto. Eu tenho a partida direta aqui pronta. Quando eu precisar vir aqui, eu imprimo, eu brinco com ela, eu faço alterações. Mas eu não quero alterar ela aqui, porque ela é útil para mim dessa forma. Então eu vou vir aqui no novo desenho, né? Vou dar Ctrl V. Ele vai aparecer aí. E aqui tem um detalhe muito importante. Eu coloquei ele aqui, mas não gostei da posição. Então o que eu vou fazer? Na verdade, não era isso que era para acontecer. É que às vezes o cara de cima dá uma bugada. Mas eu dei o Ctrl V, ele está todo vermelho. Eu preciso selecionar algum elemento como referência para mover todo o desenho por ele. Então eu vou selecionar o motor, porque ele é grande aqui, ó. Então eu posso pegar o motor, ó, e mexer. Vou deixar ele mais aqui para cima, assim, ó, mais no canto aqui. E daí, se eu precisar alterar mais alguma coisa, eu tenho espaço à vontade aqui no meu desenho.
Então, mais uma vez, eu copiei a partir daqui, porque é muito fácil de fazer isso. Eu posso vir aqui, ó, File, Save As, é salvar como, né? Aqui tem aula 2 partida direta. Eu já tenho as aulas aqui meio que esquematizadas todos os projetos que a gente vai trabalhar. Na verdade, essa lista que eu tenho aqui, aproveitando, é do meu curso sobre introdução ao CLP utilizando o Cadicimo. Então, se você não viu esse curso ainda, confere. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É um curso que está numa promoção bem boa esse mês, então dá uma conferida lá. Se você ainda tem aquele receio, não tem aquela segurança de começar a trabalhar com CLP, mas já trabalha com comandos há um bom tempo, esse curso é para você. Com certeza você vai aprender muita coisa lá. Então dá uma conferida lá. Aqui você já está vendo a lista dos comandos que eu tenho. Esse curso a gente pega vários tipos de comando e aplica no CLP e vê algumas dicas diferentes lá que eu dou. Voltando para a aula aqui, eu vou salvar então como partida direta com reversão. Deixa eu colocar aqui, ó, PD, partida direta, reversão. Vou salvar num lugar conhecido aqui, vou salvar na pasta do meu curso aqui, como converter diagramas. Você pode salvar em qualquer outro local que você conheça. Salvar, beleza? Já apareceu o nome aqui em cima, ó. Partida direta com reversão. E agora eu vou começar a alterar ela aqui para já adequar isso. Partida direta com reversão, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou mudar no meu comando é o seguinte. Eu não vou mais trabalhar com relé térmico nos projetos, porque eu acho importante esse salto de evolução e até para fazer algumas alterações no comando aqui. Então, relé térmico a gente não vai mais usar. A gente vai simplesmente seguir com a referência do próprio disjuntor motor. Então, eu vou só abaixar um pouco esse contator aqui. Vou pegar aqui as fases. Então, vem aqui, ó, para quem não lembra, eu tenho aqui, ó, cabos e conexões nessa área aqui. Eu vou pegar aqui os fios verticais, né, o trifásico. Venho aqui no primeiro já, clico aqui. E também vou derrubar para cá. Ok? Beleza. Eu vou jogar o comando um pouco mais para a direita, porque eu vou precisar pôr mais um contator aqui. Então eu vou adicionar mais um elemento aqui. Esse elemento que eu vou colocar é mais um contator. Eu poderia vir aqui, dar um Ctrl C, fazer um Ctrl V, ó. Colocar aqui. É rápido de fazer dessa forma. Mas quando são poucos elementos e eu não estou pegando cabo ou fiação junto, eu prefiro fazer da seguinte forma, que é o que eu vou mostrar para vocês. Vem aqui em File, Setting. Se você estiver usando a versão 3.0 do Cadicimo, ela é traduzida. Eu não sei porque eles não traduziram essa aqui. Como eu uso desde a versão 2.0, faz mais de 10 anos, e você acaba decorando algumas coisas e aprendendo algumas coisas em inglês, eu já tenho uma boa compreensão disso aqui, então para mim é meio que automático. Mas aqui vai ser arquivo, aí configurações, aí você vem e flaga esse cara aqui, ó, linhas auxiliares do cursor. Se tem como deixar isso aqui salvo sempre no Cadicimo, eu nunca pesquisei sobre isso. Deixa nos comentários aí pra gente e comenta se tem como. Eu nunca consigo deixar isso aqui salvo, então sempre que você abrir o Cadicimo, se você fechar e abrir ele novamente, você precisa flagar isso aqui. O que é essa linha auxiliar do cursor? Quando eu pegar um elemento que eu quero adicionar, que no caso é um contator, agora eu não lembro se é esse aqui, é esse aqui. Ó, eu tenho essa cruz aqui, então eu consigo deixar ele alinhado com o que eu quero colocar aqui. Vou colocar ele nessa posição aqui, ó, alinhado com o K1. Ele vem com o padrão KM, eu vou colocar K2. Eu sempre gosto de tirar o traço. Eu acho que o traço atrapalha. Lembrando então, né, para você selecionar um elemento no Cadicimo, você eu vou mexer nas configurações do K2. Então eu venho aqui, dou 2 cliques nele, como se eu quisesse abrir. Ele abre a janela de edição aqui. Todos os elementos no Cadicimo é assim. Então, você quer ver as possibilidades
de customização de cada elemento você abre aqui. E aí eu consigo mudar o nome. O nome é o mais importante, cara. É pelo nome que a mágica vai acontecer, que é onde vai funcionar a nossa referência cruzada. Nunca vamos esquecer disso. Eu posso escolher se eu quero que apareça os números dos contatos, se eu posso mudar o número das conexões se eu quiser. Isso aqui eu nunca mexo, cara. Eu sempre deixo padrão. Somente para contator. Beleza, aqui, ó. E agora, qual que vai ser a função do K2, né? Como a gente está fazendo a partida direta com reversão, a gente precisa fazer uma inversão de fases. Então, o 1V1W1, na verdade, aqui deveria ser o VW, mas enfim, que o motor já está fechado, né? Mas enfim, essas três fases, pelo K1, elas são alimentadas na ordem L1, L2 e L3. Mas eu preciso inverter pelo menos duas delas para inverter o sentido de giro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma artimanha aqui. Então, eu vou pegar o de fase mais uma vez. E o que eu vou fazer? A fase do meio eu não vou alterar. Assim, se você, em nível de projeto, mudar isso aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Para simulação é importante. Mas a hora que eu colocar aqui é mais uma questão de layout. Tem gente que prefere fazer a inversão por baixo. Eu, Mikael, prefiro fazer por cima pelo seguinte. Isso é uma questão totalmente estética. Mas quando eu montava painel, às vezes é muito mais fácil você olhar a inversão por cima do que por baixo, certo? Então, quando o painel, eu às vezes precisava dar manutenção e era alguém da empresa ou eu mesmo que montei, eu sabia que embaixo estava igual. Lógico, no fim das contas, às vezes uma ou outra pessoa vai e mexe e pode estar gerando problema, né? Mas por cima é mais fácil, porque você consegue verificar melhor essa questão. E embaixo, existiam alguns comandos que, como é um motor só, e nem sempre você tinha a possibilidade de colocar um relé térmico que não é fixado direto no contator, porque o que acontece? O relé térmico ou teria que colocar um relé térmico para os dois e ligar em série e fazer o mesmo ajuste, que está perdendo um elemento, ou colocar o relé térmico atrás, embaixo do contator e do contator de reversão já jogar as fases ali por trás. É possível fazer isso, mas é muito difícil de fazer. Mas como tinha comandos que a gente fazia dessa forma, então a gente garantia deixar igual embaixo e em cima inverter. Vai funcionar de qualquer forma. Eu acho que é mais fácil para você olhar ali, pô, tá invertendo, tá certo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui, vou ligar aqui então. A terceira fase, nessa aqui vai entrar na primeira. Essa aqui permanece igual e essa aqui a primeira vai entrar aqui. Então aqui eu já tenho a inversão. E aí aqui embaixo eu faço ficar alinhado com o que eu tenho aqui, ó. Então a primeira vai na primeira, segunda na segunda, terceira, terceira. E tá feito então a parte de força, né, o circuito de força do nosso motor para fazer a reversão dele, então invertendo uma das fases. Por K1 eu tenho L1, L2, L3 e por K2 eu tenho L3, né, L2 e L1, ok? Sempre uma vai manter e as outras duas que sobraram você inverte entre elas. Um conceito bem simples. Na nossa aula de motores eu vou explicar, não vai ser na prática, porque a prática tem que estar junto comigo. O pessoal coloca muito vídeo, faça isso aqui na prática. Por mais que você coloque o motor, coloque o que seja. Na prática tem que estar junto. Ou pelo menos junto lá na indústria, alguma coisa assim, sei lá. Voltando aqui. Então, K1, K2, beleza. Nosso motor aqui, indução trifásico, ok. Parte de força, ok. Agora, eu preciso fazer o comando que faz a reversão, ou que faz o acionamento do K2. Que vai seguir a mesma lógica da partida direta aqui. Vamos fazer o seguinte. Antes, eu tenho que fazer uma adequação aqui também. Até vou aproveitar que isso aqui vai dar um corte lá pro minha página lá no Insta, meu perfil.
que é o seguinte. Qual que é a diferença nos contatos auxiliares entre o relé térmico e o disjuntor motor? Muita gente se confunde nisso. Quando eu uso o disjuntor motor no meu sistema e essa minha partida ela gera algum tipo de intertravamento para outra partida, eu obrigatoriamente preciso do sinal do contato disjuntor motor para colocar no comando. Por quê? Porque às vezes muita gente esquece de um detalhe. O disjuntor motor, diferente do relé térmico, o seccionamento dele, quer dizer, o disjuntor motor, ele trabalha por seccionamento. O relé térmico não. O relé térmico em si, ele nunca secciona internamente ele mesmo. Ele, ele secciona um contato, que geralmente que é esse aqui que está no comando, né? 95, 96. Aqui era um relé térmico antes. Ele secciona esse contato no comando para desligar o contator. E o contator desligando, tirar a energia do motor. Basicamente é assim. O disjuntor motor, ele mesmo, já abre o seu seccionamento aqui. Então, se o motor entra em sobrecarga, supor que ele esteja ligado aqui, o que vai acontecer? Ele desligou, beleza. Só que tem um detalhe, se você não coloca o contato auxiliar do disjuntor motor no comando, é até o que eu vou fazer aqui. Agora, imagine que não existe. Na verdade, eu vou dar um normal fechado aqui ainda. Aqui. Vou jogar aqui. Olha o que acontece. Se eu tenho o disjuntor motor e o contato dele não aparece aqui, ó, então eu liguei o meu motor, vamos supor que é uma partida direta. Ó, desarmou. Ah, tá. Eu tenho que fazer uma outra alteração aqui. Que ele tá desligando esse aqui. Eu vou ter que mudar o nome aqui. Então, de novo, quando eu tenho o disjuntor motor e o contato dele não aparece no comando, ele pode gerar esse problema. Olha aqui, ó. Vou ligar a partida, vou ligar o motor. Agora tem que ligar aqui também. De novo, quando eu tenho o disjuntor motor e eu não uso os seus contatos na linha de comando aqui da partida, olha o que pode acontecer. Isso aqui é um problema. Mandei ligar meu motor, beleza. Acionou o selo, lâmpada ligado, motor girando, ok. Desarmou o motor por sobrecarga. O disjuntor motor consegue detectar isso. Mas olha o que acontece. Olha aqui. O contator está acionado ainda. O motor realmente desliga. O disjuntor motor, ele é mais eficaz que isso. Mas olha o problema que ele gera. Ele continua me dando a informação que o motor está ligado. Então, se essa partida gerasse uma condição para um outro acionamento, olha que problema. Então, é por isso que é importante, quando eu tenho esse tipo de dependência, o contato do disjuntor motor precisa estar no comando para que ele corte o sinal do próprio contator e, consequentemente, tire esse sinal da lâmpada aqui. Porque imagine que esse motor está longe de onde essa lâmpada aqui indica que ele está ligado. Então o operador dá o comando lá. Se ele entrou em sobrecarga, ó, não está funcionando a sinalização, ele ainda, e pior, indica que está ligado. Então, se tivesse uma condição por trás disso aqui para ligar outra coisa, seria crítico. Então, quando você trabalha com comandos lógicos e você precisa dessa informação, você tem que colocar os contatos aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu já vou adequar essa partida aqui. E daí, outro detalhe que muita gente acaba esquecendo é o seguinte. Quando você tem relé térmico, o meu contato aqui, ele sempre vai ser o contato do acionamento da partida, ele é um contato normalmente fechado. E aí, quando o relé térmico sofre lá a ação de calor dentro dele, ele mecanicamente acaba abrindo esse contato. No disjuntor motor, é diferente. Você tem que usar um contato normal aberto quando você usa o disjuntor motor. Por quê? Vamos pegar aqui já o contato e fazer essa adequação. Então eu vou vir aqui, ó, no card de cima ele tem aqui ó, os contatos auxiliares, contatos temporizados. E agora eu não lembro aqui, porque está longe a tela para mim, eu não consigo enxergar a simbologia. Eu acho que eu fui no lugar errado, é aqui, ó, isso. Na verdade, não deveria ser em Drive Button, nos botões, mas eles colocaram aqui. É esse carinha aqui, ó. NO, contato auxiliar
do relé térmico, né? O relé de aquecimento. Mas aqui não tem problema, é só fazer a adequação da numeração, né? Então tá aqui. Eu vou colocar então referência cruzada, DJ. O ideal é a gente fazer a numeração, tipo DJ1, DJ2, mas como só tem uma partida, no relé térmico vai ser 13 e 14. Então essa adequação aqui a gente tem que fazer. Por que que tem que ser assim? Muita gente se confunde. Tem que ser um normal aberto, então, quando eu uso o disjuntor motor, exatamente por isso aqui, ó. Vamos simular? Eu vou acionar o relé térmico, o disjuntor motor, perdão. Acionei o disjuntor motor, olha o que acontece. As minhas 3 fases vão ficar em cima dos contatores aqui do motor. E automaticamente, ó, o contato normalmente aberto, porque o normalmente aberto é quando o disjuntor ele não está acionado, no sentido de estar fechado, entendeu? Armado. É por isso que quando você for colocar um contato que vai desenergizar a minha partida com o disjuntor motor, você precisa colocar num contato normal aberto. Diferente do relé térmico que usa um normal fechado. Então, pega essa dica aí que com certeza vai ser válida para você. Vamos fazer o teste? Acionei o motor, está funcionando normalmente. Se o meu disjuntor motor for acontecer uma sobrecarga no motor, ele estiver corretamente ajustado, ele vai abrir aqui, ó. E dessa vez a minha partida não fica acionada e eu não tenho uma referência de motor ligado. Seguindo a mesma lógica, a gente coloca então, vamos aproveitar aqui, um contato normal fechado que vai indicar a lâmpada de sobrecarga. Eu não vou fazer isso aqui agora porque eu vou mexer aqui. Então o que eu vou fazer? Vamos então adicionar o novo contator do K2 aqui para a nossa partida. O que eu vou fazer? O que vai ser comum? Eu já tenho um botão de desliga e eu já tenho um botão de liga aqui. Esse botão de liga, teoricamente, essa parte aqui, ó, já sinaliza que o motor está girando para determinado lado, ok? O que a gente vai fazer? Eu preciso exatamente disso aqui. Então, eu vou pegar o H2, vou jogar mais para cá. Aqui tá bom. E vamos fazer então aquele nosso comando que a gente aprendeu do Ctrl+C, Ctrl+V. Vou pegar isso aqui que é o que eu quero copiar, ó. Exatamente esse trecho aqui. Vou dar um Ctrl+C. Na hora que eu der Ctrl+V, ele vai aparecer meio quebrado aqui. E daí, nesse instante, eu preciso selecionar algum elemento. Ó, ainda tudo em vermelho. Selecionar algum elemento, ó. E fazer esse movimento aqui. Vamos fazer mais uma vez, para ficar bem fixado. E eu também quero gerar um problema para vocês verem o que pode acontecer. Ó, vou apertar Ctrl+V de novo, ó. Ele apareceu aqui. Se eu não clicar nele, ó, o que acontece? Putz, eu perdi a oportunidade. E assim, o Ctrl+Z do cara de cima ele não funciona muito bem. Então, ó, se eu for agora mexer ele aqui, ó, já peguei coisas que eu não queria. Lógico, isso aqui é fácil de eu tirar daqui, ó. Beleza? Vou apagar isso aqui, é mais fácil fazer novamente. Tá, eu acho que tem que ficar um pouco mais pro lado aqui. Então ele é bem chato, cara. Sempre que ele aparecer, você já seleciona algum elemento que você sabe ali que o contator sempre é uma boa referência, ou o motor. Seleciona ele e vai mexendo conforme você quer, ok? Só que agora eu copiei todos os elementos, mas eu preciso mudar todos eles, porque eles não vão ser igual. Eles são outros, são novos dispositivos que a gente está colocando e vão ter outra função. Então eu já mudo o nome de todos eles. Então esse aqui em vez de B1 já vou pôr B2. A2. Ô, Mikael, você tá esquecendo algumas coisas aí na partida. Vamos com calma, vamos com calma. Vai esquecer de nada não. K2. Esse aqui eu vou chamar de H1. É H2. Ah, já tem H2 aqui. Esse aqui eu vou pôr H3. Beleza? Ok. Nessas modificações, nessas
Alterações que a gente fez, só ficou faltando algumas conexões aqui. Olha aí, agora vamos pegar o neutro aqui. Olha que maravilha, cara. Fizemos nosso sisteminha aqui, vamos fazer um teste, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou iniciar a simulação, acionar aqui, acionar aqui. Vamos conferir, ó. A minha fase aqui, então, todos esses elementos fechados aqui. Lembrando, né? Nesse barramento aqui, eu sempre vou ter energia quando as condições normais para esse acionamento em específico estiverem ok. Então, por isso que a gente chama isso aqui de barramento de standby. Então, geralmente, quando você quer pegar algum ponto de energia lá no, no painel onde estão os contatores, né? Ou na tampa do painel, que aqui eu tenho o botão que pode ficar na tampa também, nem sempre vai estar naquela tampa, mas tudo relacionado ao motor 1, no caso, e eu queira pendurar ou adicionar, eu uso esse barramento aqui, tanto no painel quanto no campo. Então ele é um- é uma boa prática de montagem, a gente chama isso aqui, sabe? O barramento de standby ele serve para isso. Se quer pendurar mais alguma coisa ou amarrar mais alguma coisa, você faz alguma derivação daqui, porque é um ponto fácil de você derivar. Enfim, simulando aqui, vamos fazer o teste, ó. Acionei o motor, virou para um lado aqui, ó. Eu vou desligar. Vamos ver se vai virar para o outro lado. Olha só, legal, né? Ó, se eu aperto B1, aciono o K1, gira no sentido horário. Se eu aperto B2, ele gira no sentido anti-horário. Até aí, está acontecendo as mil maravilhas. Só que aí, o que acontece? Agora a gente tem que começar a pensar assim. Lógico, a gente está simulando. O ideal não é você montar tudo e depois pensar nisso. Por isso que o card de cima é importante. Sempre que você vai fazer um comando, faça por aqui no começo, até você pegar um bom domínio, assim, e aí depois você começa a mexer, sabe, fisicamente. Porque aqui é o lugar que você pode errar, não tem problema. Está faltando um negócio muito importante na partida direta, na partida direta com reversão, que é essa, que é justamente o que a gente vai tratar agora. Se vocês lembrarem, ó, houve um curto. Por que houve um curto? Eu acionei o B1 também. K1 e K2, se eles forem acionados simultaneamente, o que vai acontecer? Se a gente for olhar aqui, dar um zoom aqui, chegar mais perto. Quando eu tenho uma partida direta com reversão, a fase L1, L2 e L3, elas estão dispostas dessa forma. Então, a partir do momento que vamos supor, eu acionei o K1, nesse ponto aqui eu tenho L1, que vai estar aqui, L2, que vai estar aqui, e L3, que vai estar aqui. Só que se a gente olha em cima do contador, do K2, também vai ter energia, porque esse aqui está alimentando também. Então aqui em cima, ó, olha o problema. Ó, aqui está L3 e embaixo está L1. Então a hora que isso aqui fechar, eu tenho um curto direto entre as fases. Isso é um problema, cara. Mas é fácil de resolver esse problema, concorda comigo? É só eu fazer o seguinte, eu não sei como que funciona essa minha máquina aqui que eu bolei, né? E ela precisa fazer com que o motor gire para um lado e gire para o outro. É muito simples. É só eu colocar lá uma plaqueta, uma placa escrita o seguinte: atenção, nunca acionar B1 e nunca acionar B2 ou vice-versa ao mesmo tempo. Senão vai acontecer isso. E aí nosso problema está resolvido. E a resposta é não. Nós não podemos confiar nisso. Por mais que o ser humano ele consiga aprender muita coisa e principalmente alguns tipos de processo para você não gerar esse tipo de problema, não basta só você treinar, não basta só você ensinar como que deve ser. Você tem que garantir isso de outra forma. Por isso que entra a nossa última aula que a gente teve sobre intertravamentos. Lembrando, os intertravamentos eles servem para fazer, no caso aqui dos intertravamentos lógicos, fazer a proteção do sistema ou indiretamente ele vai proteger as pessoas também, né? Mas é evitar que determinadas condições que não possam acontecer aconteçam. Então, como que eu garanto que K1 e K2 não fiquem acionados simultaneamente?
Se a gente voltar na aula de intertravamento, eu vou dizer o seguinte: não existe, isso aqui não é uma regra, mas é uma boa prática. Como a partir do barramento de standby de uma partida direta, quando você sobe, o botão desliga, ou emergência, ou relé térmico, ou disjuntor motor, ou seja lá o que for, é uma condição, uma pré-condição que a gente chama, que a gente coloca aqui e deixa amarrado. Quando eu quero colocar algo a mais do básico, no caso da partida direta, eu vou adicionar em série entre esse ramo aqui, entre o ramo 414 ou qualquer outro contato normalmente aberto do botão de liga e o contato selo, ou qualquer outra condição que faz o contator acionar, até o A1. Então, basicamente, sempre antes do A1 é onde eu coloco as minhas condições de intertravamento. Ah, Mikael, isso que você falou tá escrito aonde? Cara, como eu disse, não é uma regra. Eu poderia colocar aqui se eu quisesse. Abrir aqui e colocar em série. Condição, né? Que é mais uma condição, a condição E, né? Então, eletricamente ele resulta numa condição série. Ou eu poderia colocar aqui também. Sei lá, entra essa emergência que a gente tem aqui e o botão desliga. Funcionaria. Mas ele criaria um layout e algo um pouco complexo de você pensar também. E outra coisa, né? Essa forma com que a gente desenha as partidas diretas, o ideal quando você vai fazer um projeto assim, principalmente na indústria, e existe às vezes a possibilidade de, nem sempre vai ser algo muito claro, mas é sempre importante até no próprio desenho você deixar uma distância maior. Isso aqui que eu vou fazer, ó, esses elementos aqui de baixo, que eu vou mover todos, os meus elementos terminais, eles ficarem o mais próximo possível, não do final da página em si, mas aqui, ó, tipo bem para baixo. Nem que fique uma linha bem comprida aqui, porque às vezes para fazer pequenas edições eu posso vir com uma caneta e ir adicionando, tipo, a partir de agora, o motor do K1, além de ter as interferências normais, ele tem mais uma condição, que é um sensor novo que foi instalado. Então esse sensor tem que estar ok, ou é um outro motor que faz um processo de resfriamento, enfim. Você vai adicionando as condições exatamente nessa área aqui. Então não tem problema deixar uma linha reta nesse ponto. Eu até vou deixar, será que eu deixo assim? Acho que eu vou erguer mais um pouco. Eu não faço isso porque como eu estou gravando, e daí às vezes eu quero mostrar o desenho inteiro, eu tenho que tirar o zoom e aí fica ruim de ver. Eu vou deixar dessa forma. A gente vai pegar aqui o neutro, passar para todos aqui. Opa, ó. Aproveitando esse erro que eu fiz, o cadecimo, quando você vai fazer algumas ligações, aqui eu fiz uma ligação errada, você tem que sair exatamente no terminal de saída do elemento. Então, no cadecimo, quando você faz ligação elétrica, quando você move o cursor, ó, pode ver que tem uma bolinha ali, ó. Eu preciso fazer com que essa bolinha ela venha nesse elemento aqui, ó, na pontinha da saída. Eu clico, seguro e arrasto e levo até onde eu quero. Ó, aqui como eu fiz sem ter o zoom, ó, ele pegou aqui por cima. Então, ó, eu selecionei até onde que ele veio. Essa conexão aqui ela não vai funcionar. Então, sempre tomar cuidado, as conexões no cadecimo, elas têm que ser feitas dessa maneira. Então, se você vê que apareceu uma cor diferente na hora que você ligou, ou a hora que você vai simular, você vê que aquele cabo, ou seja uma fase ou um neutro, está passando por cima do elemento, tem coisa errada. Então, o ideal é corrigir. Faz aqui. Aqui. Ok. Então, qual as minhas condições que eu tenho nessa partida direta com reversão? É simples. A hora que K1 estiver ligado, K2 não pode ligar. Então, eu preciso de uma referência que me diga que K1 está acionado. Qual seria essa referência? Um contato auxiliar. O contato normal aberto, a hora que eu aciono, ele fecha e ele permite a passagem. Como eu quero que seja uma condição que não permita com que ele liga, então se é uma condição negada, eu vou usar um contato normal fechado. Então o K1 ele não pode acionar quando o K2 estiver acionado. Então eu vou colocar contato normal fechado do K2. Esse contato aqui,
não faz sentido em nível de projeto ser 11 e 12. Porque lembra que a gente falou na aula, não foi na aula passada, foi na aula retrasada, sobre os contatos abertos e fechados, né? Então, na nomenclatura lá, todo final 1 e 2 é normal fechado, 3 e 4 normal aberto. Quando ele começa pela ordem, né? Então, a ordem do contato é sempre 1, 2, 3, 4. Então, o K2 ele já tem um primeiro contato na ordem, que é o 13 e 14, certo? O segundo contato é o 23 e 24. Então, em nível de projeto, isso aqui deveria ser 31, 32. É lógico que dependendo do tipo de contator, dos blocos que você coloca, ele pode ter uns números bem diferentes. Pode ter 51, 21. Aí você coloca o próximo do que precisa ser físico. Aqui, se eu deixasse 11 e 12, não ia ter problema nenhum. Mas vamos dizer que cada contato aqui que eu coloquei de forma ordenada, então se eu fosse seguir essa regra, o K2, o próximo seria 31. Então, ele já muda aqui para mim. Eu vou colocar K2. Lembrando que tem que ser em letra maiúscula, igual tá aqui. E eu já vou aproveitar e vou fazer o intertravamento desse lado, ó. Então vou pôr K1, 31, 32 também. Tinha que ter feito isso por primeiro. Ok? Vou fazer as minhas ligações. Ok? Vamos testar a nossa lógica então. Então eu não vou colocar na parte de força aqui. Eu vou deixar só nessa tela aqui. Vamos simular. Aqui. Eu vou ter que acionar o disjuntor aqui, beleza. Então tem fase chegando. Ó, então vamos lá. Se a gente for seguir a lógica aqui, então, com todo o sistema desligado, qualquer um dos dois eu consigo ligar, né? Tanto K1 quanto K2. Eu posso vir aqui, acionei. E olha o que acontece. Quando o K1 aciona, o contato normalmente fechado do K1, ele abre. Então, a partir do momento que eu vier aqui, ó, a fase ela até atravessa o botão, ó. Deixei ele travado aqui só pra gente ver. Ela desce e chega até o 31 aqui, ó. Se eu fosse pegar um multímetro e colocasse aqui, colocasse no Borne 31, eu ia pegar a tensão de comando, no caso, que é aqui 220, exatamente nesse ponto. Como tá aberto, ele não deixa. Por quê? Porque é a lógica. Então, por isso que intertravamento sempre vai estar amarrado com as lógicas em si, né? Eu criei uma condição que é o quê? Agora, em questões lógicas, é impossível, mesmo que o operador lá haja de má fé, mesmo que ele queira fazer. Mesmo que ele queira tentar ligar os dois ao mesmo tempo. Ou por um descuido mesmo, ele vem aqui. Nossa, tentei reverter o sentido de giro do motor e não consegui. O que eu preciso fazer? A condição aqui precisa estar ok, que é o quê? O K1 desligar. Então, se eu preciso realmente ligar para o outro lado, eu preciso vir aqui, desligo e aciono aqui novamente e ele vai ligar para o outro lado. Então, vamos trocar essa cor de lâmpada aqui. Usar azul. Ok. A gente fez o teste aqui. Eu vou inserir também o contato do relé térmico não, desculpa, do disjuntor motor, que no caso da lâmpada, aí sim tem que ser um normal fechado mesmo. Então, vamos deixar alinhado, né? Isso que é importante a linha auxiliar do cursor, que daí eu já consigo deixar bem alinhado aqui, ó. Aí eu vou colocar 11 e 12 aqui, não, 21, 22. Isso. Então, vamos fazer um teste geral aqui da nossa partida direto com reversão. Então, vamos simular, acionar nossos disjuntores. Ah, tá, ó. Esqueci de um detalhe aqui. Eu não coloquei a referência, ó. Aqui eu tô dizendo, quando eu fiz aqui o projeto, que é o mesmo. Mas o Catsimo não entende que é o mesmo, por quê? Porque eu não coloquei o mesmo nome. Então, vou ter que vir aqui e colocar DJ também.
Cara, a referência cruzada é o mais importante. Então, quando você dominar isso aí, você não vai esquecer de mais nenhum detalhe. Vamos lá. Fecha aqui. Fecha aqui também. Ok. Ó, se eu simular um desarme aqui, ele vai acionar, então, minha lâmpada vermelha aqui embaixo. Isso aqui tá ok. Armei o meu motor novamente, ele está preparado para partir. Vou acionar, então, no sentido horário. Ele acionou aqui de forma bem tranquila. Se eu tentar vir aqui ligar, ele não vai permitir. Não vai funcionar. Apesar dele mandar a fase aqui embaixo, não tem ação. Eu sou obrigado, então, a vir aqui a desligar ele. E aí depois ligar para o outro lado. E aí funciona de forma normal. Então, o azul aqui representando uma diferença, né? Sentido anti-horário. Mas aí você vai falar, putz, mas às vezes a minha partida direto com reversão ela é uma reversão imediata. Então, nossa, cara, esse trabalho que eu tenho de vir desligar aqui é chato, cara. Eu tenho que vir ali, tenho que ficar apertando um botão. Para mim é ruim isso. Existe uma outra partida direto com reversão, que é essa que eu vou colocar aqui pra gente finalizar a aula. E eu lembro que na época do curso técnico a gente falava que era uma partida com reversão, tipo, plus, né? Ou partida com reversão mais reversão. Porque ela encurta o trabalho de você ter que desligar por um botão. E o próprio fato de você tentar ligar o outro aqui já faz com que o contator do outro lado já desligue e esse aqui já ligue instantaneamente e já faça o motor reverter na hora. O único impasse é que se o motor for uma partida muito grande, pode ser que ele acabe desarmando. Porque uma partida direta, ela eleva muito a corrente do motor na partida. Se a corrente, se o motor for grande, a corrente dele vai ser alta. E aí vai ser muito mais alta. Você, além de ter que parar o motor, fazer ele tá em inércia, girando para um lado, fazer ele parar e automaticamente iniciar para o outro lado. Por um motor muito grande, não dá certo. Mas como que funciona? Se a gente simular aqui novamente, ó, o que seria isso? Como é que eu posso fazer aqui? Aqui, ó. Seria mais ou menos essa lógica aqui, ó. Vamos supor que a partir do momento que eu aciono o botão de desliga, esse B2 aqui é que ele não vai funcionar assim, mas é como se fosse isso aqui. Quase isso. O que eu faço? Eu já tenho um mecanismo que eu ligo para um lado e que eu ligo para o outro. E eu quero que seja instantâneo isso. Você quer que a tua partida direta seja instantânea. Se você quer que a sua partida direta com reversão aconteça de forma instantânea e fisicamente é possível o motor fazer isso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, então, no teu comando. Você vai precisar colocar mais um bloco de contato no botão. Então, deixa eu ver se eu consigo pôr ele aqui. Não. Tem que fazer uma jogada aqui. Vou ter que... Mais uma vez, é uma condição que eu estou colocando. Então eu vou adicionar exatamente nesse ponto aqui. Tá mais para baixo aqui. Esse aqui a gente pega também e joga mais para baixo. Acho que aí vai caber. Então, a hora que eu pressionar o B2, se o K1 já estiver ligado, o próprio movimento de você acionar o B2 faz com que o B1 desligue. Então, se você tem uma partida direta com reversão e você quer que ela reverta de forma instantânea, você vai ter que pegar um novo contato, um contato auxiliar para o botão. E aqui eu vou referenciar esse contato como o próprio botão mesmo, não tem problema. Porque por mais que, putz, mas você tá colocando mais um botão? Não, não tô colocando mais um botão. Nossa, porque tem que ser normal fechado, desculpe. Esse aqui também. Vai ser 1 e 2. 2, 1 e 2. Ô, Mikael, você tá colocando mais um botão? Não. Ó, por que não é mais um botão? Porque referência cruzada. Já tem B2 aqui. E aqui mesma coisa.
Aí eu deixo a simbologia para ficar mais fácil a relação, né? O ideal no desenho era você criar tipo uma linha tracejada ou algo assim para dizer que eles têm algum vínculo, algo mecânico amarrado a eles, né? Prontíssimo. Agora é só a gente fazer isso aqui, ó. Então agora a nossa partida direta com reversão, ela ficou com a reversão instantânea. Então, a partida direta com reversão instantânea, ela vai ter a referência do botão que faz ele acionar para aquele lado, também estar referenciado na linha do comando que desliga o contator que pode estar ligado ou ainda não, mas se ele estiver, ele desliga na hora. Então, como que vai funcionar aqui agora? Se a gente for fazer a simulação, ó, se eu apertar aqui, ele liga. Se eu apertar esse cara aqui, olha que interessante que vai acontecer. Ele reverteu na hora. Até ainda bem que não aconteceu isso. Às vezes, o Catsimo ele dá uma bugada, ele fica com as flechas pros dois lados aqui. Você veja, ó, antes, na partida direta com reversão convencional, o que eu tinha que fazer? Eu acionava para um lado, o motor girava. Eu preciso fazer ele acionar para o outro lado, então eu tenho que vir, parar ele e ligar. Então eu precisaria apertar dois botões para fazer reversão. Com esses contatos que a gente colocou agora, não precisa mais. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, quero que já gire para o outro lado. Em um botão só eu consigo fazer isso. Reversão instantânea, ó, já reverteu. Quais são as limitações? Limitações relacionadas à construção do motor, da aplicação. Se for um motor muito grande, e você tentar fazer esse comando aqui, pode ser que ele acabe desarmando ao tentar fazer essa reversão instantânea, né? Às vezes você tem que parar o motor, esperar ele parar, quando você não tem um freio para segurar ele ou algo nesse sentido, né? Mas é um sistema bem legal, assim, bem rápido, se você trabalha com um selo mesmo, né? Para você, ó, já reverter ele pro outro lado. Então, as partidas, a partida direta com reversão instantânea, ela fica nesse layout aqui. E eu acho que para a questão de intertravamentos e partidas, acho que a gente está bem adiantado, bem encaminhado. Eu agradeço aí a todos que estão curtindo as aulas, que estão acompanhando o canal. Eu acho que a aula de hoje foi bem produtiva. Eu peço, por favor, que vocês coloquem aí nos comentários algumas sugestões e o que vocês querem ver para as próximas aulas. Na sequência agora, com o Cadicimo, como a gente está fazendo todas aquelas linhas de comando, né, que a gente aprende lá no curso técnico, então a gente já viu partida direta, a gente já viu intertravamentos, já viu algumas logicazinhas. Eu já fiz uma lógica em cascata. Agora, na próxima aula, a gente vai trabalhar com temporizadores. Então, por que trabalhar com temporizadores? Porque eles que vão já iniciar um pouco a questão da automação em comandos, né? Lembrando que a automação ela não está só vinculada com CLP. Tem muitas fábricas que foram e ainda tem automação feita em comandos elétricos. É perfeitamente possível fazer. Muito mais trabalhoso e às vezes não é tão viável mais, mas é possível. Trabalhar com a questão dos tempos para questão de cascata com tempo ou condições que estão amarradas a tempo, tempos de ciclo e também a famosa partida estrela-triângulo e as outras partidas que vão trabalhar com fechamento de ligações no motor para fazer ajustes de tensões e tudo mais. Então, eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam de se inscrever se você não é inscrito. Ative os sininhos para receber os vídeos novos aí do canal. E divulga isso aí com o teu parceiro eletricista, com o teu parceiro de curso técnico aí. Com certeza vai ser válido aí para o teu conhecimento, para a tua carreira. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até mais.